A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Nós não podemos reduzir todo o problema a esse, como se fosse isso a grande solução. Mas um dos ingredientes passará inevitavelmente pela redução da maioridade penal. Sou absolutamente contra a redução da maioridade penal e contra qualquer medida que implique em retrocesso dos direitos das crianças e dos adolescentes. O que nós vamos ter, na verdade, é um número maior de adolescentes, engrossando o nosso sistema prisional, que já é uma escola do crime, porque não recupera, não ressocializa, e nós vamos ter, portanto, mais adolescentes exatamente sob a órbita de quem de fato praticou crimes de verdade, inclusive do chamado crime organizado, que hoje a gente sabe muito bem a influência que tem nos presídios, no sistema prisional do Brasil todo, no próprio estado de São Paulo, que a gente conhece essa realidade. Nós vamos ter que entender que é uma nova situação, nós vamos ter que ter um sistema diferente daquele prisional que nós temos hoje, onde o encarcerado torna-se um mestre no crime dentro da cadeia. Nós temos que pensar na reeducação desse povo, na ressocialização, mas nós não podemos de maneira alguma continuar, eu insisto, continuar enterrando os pais de família e enquanto isso nós ficamos discutindo se vale a pena ou não vale mexer no Código Penal. Melhorou muito do tempo de FEBEM, mas não é ainda a ideal. Nós temos que ser um pouquinho mais rigorosos, nós temos que trazer sim as famílias para perto, como é o ideal para o sistema prisional do menor de idade, a família para perto do preso. Mas nós temos que ser um pouquinho mais rigorosos com aqueles que cumprem pena por um crime hediondo, um sequestro, assalto à mão armada, aquele que agride alguém com uma faca ou com um revólver. Ainda tem muitas dificuldades de promover a melhor ressocialização, o melhor processo de reeducação de adolescentes infratores. Então isso é necessário enfrentar essa dificuldade. A Fundação Casa, a antiga FEBEM, que na verdade não adianta mudar de nome, né? É preciso mudar um método, uma concepção, mas apesar disso é importante dizer que não só aqui em São Paulo, na Fundação Casa, mas das instituições de criança e adolescente do Brasil, o índice de reincidência de adolescentes é muito menor do que o de maiores de 18 anos. Imagine-se num sistema como esse, saturado. Nós temos hoje uma população carcerária das maiores do mundo. O Brasil é o quarto do mundo em população carcerária, presídios superlotados, sem a mínima condição. O que vai significar colocar nesse sistema adolescentes a partir de 16 anos? É colocá-los mais cedo num lugar que, muito mais do que recuperar, tende a formar aquelas pessoas na prática de atos criminosos. Então, infelizmente, quem defende a redução da maioridade penal, na verdade, está defendendo ampliar o número de criminosos e não reduzir. Nem esses jovens e nem aqueles que nós estamos recebendo hoje. Nós estamos com um sistema carcerário de 1945. A lei de execuções penais, ela vem desde aquele tempo. Nós estamos em 2015, 70 anos depois, está na hora de nós revermos sim. Eu acredito até que nós podemos pensar num sistema prisional como aquele dos Estados Unidos, um sistema profissional para que nós possamos dar sim trabalho interno para aqueles que querem realmente se retratar com a sociedade. E a cadeia, até o limite máximo,
para aqueles que insistem em voltar ao crime. A primeira coisa que nós teríamos é isso, acabar com essa saidinha, para depois nós passarmos a penalizar de fato, porque hoje as execuções penais com esse negócio de já cumpriu um sexto, então já tem direito a semi-aberto. Isso é muito brando. Nós não podemos ter uma pena tão branda para pessoas tão animais que nós vemos atacando e matando as pessoas de bem. É entender que existem penas alternativas que podem ser utilizadas para não engrossar um sistema prisional, que não é só a questão do número de vagas. Ainda que se amplie o número de vagas, não, porque hoje não há um presídio no Brasil que não esteja superlotado, talvez o de segurança máxima, todos os demais estão superlotados. Alguém poderia dizer de forma simplista, então dobra o número de vagas. Isso não vai resolver, porque o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade de que todo ato ilícito praticado deve ser respondido com cadeia. Né? A perda da liberdade deve ser, até para que nós tenhamos uma dimensão pedagógica da pena, a perda da liberdade deve ser para os crimes de fato mais graves, que atentam contra a vida humana. Me abraça e me dê